Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez eu trago para vocês um novo entrevistado aqui no canal. O nome dele é Frederico Jaime Júnior e ele é um grande economista brasileiro. E eu digo que ele é um grande economista brasileiro porque, de fato, para ocupar a direção do CEDEPLAR, que é aquela joia brasileira, um grande centro de estudos, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, só realmente sendo um grande economista. Frederico tem muita experiência não só lecionando, como também atuando dentro das políticas públicas de desenvolvimento, já participou do Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras entidades, e é um grande pesquisador. Eu quero agradecer muito a presença dele aqui pela primeira vez no nosso canal, na Revolução Industrial Brasileira, e já tirando a primeira pergunta, que é de um tema que o Frederico anda pesquisando com muito afinco, que é a relação tradicional aí no estruturalismo, né, latino-americano entre taxa de câmbio e níveis de desenvolvimento. Todo mundo sabe que o estruturalismo latino-americano recomenda uma taxa de câmbio competitiva, como forma de fazer o estímulo à exportação do bem industrial e fazer, então, colocar os nossos países no caminho, né, do processo de convergência de renda, né, o famoso catching up. Né? E hoje nós temos um câmbio que, desde que o Plano Real começou, está num dos níveis mais subvalorizados, né, de toda essa trajetória aí de já 30 anos. Ocorre que somos acusados, em geral, de termos a condição que sempre preconizamos e não produzirmos aquele resultado que nós sempre dissemos que se produziria. Né? Então, mais uma vez, tenta-se furar o argumento estruturalista, desenvolvimentista, né, colocando essa acusação. E eu vou perguntar ao professor Frederico, então, o seguinte: professor, muito obrigado pela entrevista. O câmbio chegou a um nível que muitos dizem que é competitivo, muitos dizem que é onde ele deveria estar, está aí em 4,80, no dia em que nós estamos gravando, 4,90, uma coisa por aí. Isso é uma condição necessária e suficiente ou apenas uma condição necessária, porém insuficiente para promover um processo virtuoso de exportação industrial? Obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, Fausto, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você e os ouvintes. Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu começaria como não é uma condição necessária e suficiente. Né? Por quê? E aí é uma longa discussão sobre o papel da taxa de câmbio no crescimento econômico, né? Que é um tema importante, uma vez que há uma extensa literatura que, tanto do ponto de vista mais tradicional, da economia tradicional, quanto da literatura não convencional, que vamos chamar de literatura pós-keynesiana, com Anthony Tyrrell, John McCombie e outros, no qual tanto o Tyrrell quanto o McCombie, de alguma maneira, têm uma relação íntima com a forma de entender a economia dos cepalinos, né? No qual o papel da mudança estrutural, o papel do setor industrial, da mudança estrutural é muito importante no crescimento de longo prazo da economia, e o setor externo é um foco fundamental no crescimento, porque, seguindo a tradição do Kaldor, por exemplo, né, via o setor externo que uma economia pode crescer sem gerar algum tipo de restrição de médio e longo prazo ao crescimento. Né? Então, quer dizer, a ideia de que um crescimento sem restrição externa, ele, de alguma maneira, tem que ter no setor industrial e também na maneira como o tipo de produto que os países vão exportar, elemento fundamental. Né? E aí tem toda essa discussão que você conhece bem e que, inclusive, já entrevistou outros colegas, no qual o elemento, a estrutura produtiva é muito importante no crescimento. Né? Não adianta simplesmente dizer que nós temos que desenvolver nossas vantagens comparativas
e exportar somente soja e minério de ferro, que é o que ultimamente nós temos, de fato, grande vantagem comparativa. Por quê? Porque, basicamente, isso vai gerar algum tipo de. Ou pode, não que isso necessariamente vai gerar, isso pode vir a gerar algum tipo de gargalo em algum momento, né? Bom, e a CEPAL, de alguma maneira, se preocupa com isso. E um elemento central aí por exemplo, é a diferença das elasticidades, renda, tanto das exportações quanto das importações. Aquilo que o Prebisch dizia lá atrás como problema industrial, que a indústria resolveria, mas não é esse o ponto, né? O ponto é muito mais a capacidade que uma determinada economia tem de se livrar de eventuais impedimentos no seu crescimento de médio e longo prazo. Muito bem, essa diferenciação de elasticidade ela é importante porque a elasticidade renda das exportações vis-à-vis das importações, de alguma maneira reflete a estrutura produtiva. E aí tem uma série de trabalhos que tratam nessa questão. O que a pergunta central nessa questão é: a taxa de câmbio exerce um papel importante nisso? Né? Havia um debate muito grande, não há, tanto do ponto de vista do mainstream quanto dessa literatura. A taxa de câmbio ela não é relevante. No mainstream, você opera com a paridade do poder de compra no longo prazo, né? Então, preços não é relevante. E mesmo na tradição, vamos chamar estruturalista e pós-keynesiana, também não tem um papel tão relevante assim, ou não tinha. Né? No entanto, o que a gente observou ao longo de algumas experiências, por exemplo, a bem-sucedida experiência asiática, China, Coreia, e vamos chamar, estagnação e o que eu poderia chamar de comodização ou primarização da pauta exportadora de países como o Brasil, por exemplo, que tinha uma estrutura produtiva um pouco mais diversificada nos anos 70, por exemplo. Né? E a taxa de câmbio tem algum papel nisso? O que a gente vê é que depois do Plano Real houve uma valorização muito grande da taxa de câmbio e isso gerou, claro, algum tipo de efeito no setor industrial, por uma razão muito simples. O industrial prefere, como a taxa de câmbio muito valorizada, deixar de produzir internamente e importar. Né? E com o efeito, principalmente, isso ganhou uma dimensão gigantesca. E aí, paulatinamente, um país como o Brasil começou a se especializar muito mais do que antes. Né? Eu estou falando antes, desde os anos 50, quando nós fizemos alguma espécie de catch-up, mas estou pensando também nos anos 70, dos anos 80 para cá, que nós entramos num processo de crise e depois de, vamos chamar de reprimarização da pauta. E aí, baseado em uma literatura também empírica, mas também teórica, olha, a taxa de câmbio possivelmente tem algum efeito. Exatamente por essa razão. Né? Quando você tem um processo de valorização muito grande durante muito tempo, o industrial prefere mudar. Né? E aí você tem. Não é um elemento central, mas é certamente um elemento coadjuvante importante, no sentido de evitar que a estrutura produtiva se diversifique. E para usar o termo que alguns outros colegas também trabalham muito, que é a ideia de complexidade. Né? A economia vai se tornando menos complexa. Né? E aí aí a gente começa a identificar, tanto teórica quanto... Assim, do ponto de vista intuitivo, é fácil vislumbrar. Teoricamente, tem alguns atalhos um pouco mais complicados, né? Mas empiricamente, a gente observa esse papel. Bom, e aí tem vários trabalhos, para citar um trabalho bem importante, né, sobre isso, o do Danny Roderick, de Harvard, que ele
testou, criou o que a gente poderia chamar de uma taxa de câmbio competitiva, aquela capaz de garantir um mínimo de competitividade ao setor industrial, e identificou empiricamente que, de fato, ela tem algum efeito. Ora, se ela tem algum efeito ali no curto prazo, como a gente já sabe, no médio e longo prazo ela pode ter efeito, porque ela induz essa possibilidade de mudança na estrutura produtiva. E vice-versa, se ocorrer uma valorização, que é o que aconteceu no Brasil. Mas é óbvio, e aí você coloca no início da discussão, é simplesmente desvalorizar a taxa de câmbio? Não, não é. Isso em si não é suficiente. Como também não foi suficiente, aparentemente, há estudos mostrando sobre a estratégia de política industrial dos últimos 15 anos no Brasil. Não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Parte disso. Bom, aí as razões são variadas, mas parte disso, olha, como você vai fazer uma política de uma política industrial sem uma atenção especial à valorização da taxa de câmbio, isso pode acabar não tendo os efeitos esperados, não é? Então, a taxa de câmbio acaba sendo uma variável extremamente sensível. E tem um outro detalhe importante: a taxa de câmbio ela é uma variável fundamental na distribuição da renda, né? O que cria um dado adicional muito importante, o que leva a ter a necessidade de ter um cuidado redobrado quando lida com isso. Porque uma desvalorização da taxa de câmbio ou uma excessiva volatilidade a volatilidade gera uma instabilidade. Uma desvalorização muito grande gera uma transferência de renda de trabalhadores ou de todos os setores que não são tradables para os setores exportadores, por exemplo, né? Mas quem se beneficia disso? Depende. Às vezes, pode ser simplesmente o setor mais dinâmico. Por exemplo, na economia brasileira, o agronegócio e o setor para pensar em Minas Gerais, meu estado, né? Setor minerador. Claro, depende da demanda externa. Minas Gerais não está vendendo muito agora, porque também a demanda externa está frágil, mas obviamente isso tem um efeito, né? Então, essa história longa e demorada que eu levei para responder a sua pergunta é porque não é um tema tão trivial, no sentido de que não dá simplesmente para dizer a taxa de câmbio vai ter um efeito positivo sobre o setor exportador e portanto, sobre o crescimento de médio e longo prazo. Não é bem assim. Agora, na situação atual, o que a gente assistiu? Uma desvalorização real da taxa de câmbio. Tanto, né, a despeito do que a gente poderia chamar do overshooting, agora recentemente, né, no mês de março, o fato é que do início do ano para cá, a taxa de câmbio sofreu uma desvalorização, já vinha acontecendo isso desde o segundo governo Dilma, né? E isso não foi capaz, obviamente, de gerar uma mudança na estrutura produtiva, porque a situação não adianta depender do câmbio unicamente sem uma política articulada, uma política pública. Quando ela foi feita e houve, me ocorre aqui rapidamente, recentemente, 3 programas de política industrial. O último foi o Brasil Maior. Esse eu estudei um pouco mais. Mas teve a PDP, teve o outro que eu me esqueci o nome aqui agora. Mas PITSE. Exatamente. E, no entanto, os efeitos foram limitados, né? Brasil Maior, principalmente esse que eu conheço um pouco mais, foi limitado. E parte disso é porque, isso eu conversei na época, eu me lembro, conversando com o ministro da Indústria e Comércio da época,
Fernando Pimentel e depois o Mauro Borges, eu disse, olha, com uma taxa de câmbio como esta, não há política industrial que se sustente. Né? E agora é o contrário, a taxa de câmbio se desvalorizou, mas você não tem nenhuma política pública com o objetivo de contribuir na mudança da estrutura produtiva. E o ponto, voltando, estrutura produtiva importa. Complexidade importa. Que importa... Desculpa, né? Mas é que aquela pergunta eu tinha que fazer assim. Claro. Mas é para isso que a gente está aqui, é para discutir mais em profundidade mesmo. Né? A proposta do canal é sair radicalmente da superficialidade do debate sobre economia, sobre país. Né? A gente corre o risco de ser taxado de um canal restrito, um canal de pouca audiência, mas a opção é essa mesmo. Então, assim, obrigado pela tua resposta. Na verdade, a gente quer respostas profundas e bem detalhadas mesmo. Mas pegando o teu gancho, Frederico, sim, estrutura produtiva importa, né? Política para modificação da estrutura produtiva necessariamente importa também. E como você notou bem, nós ficamos numa espécie de gangorra. Quando tínhamos uma tentativa de política industrial mais ou menos ali razoável, tínhamos uma macroeconomia, né, uma taxa de câmbio e outros fatores, né, que jogavam contra. Agora temos esses outros fatores. Por exemplo, eu poderia citar também a questão do juro, né, o juro real e nominal muito baixo, né, a taxa de câmbio, né, teoricamente competitiva, porém não temos nenhuma política. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você com a sua experiência, já ter dialogado, já ter participado, né, de formulação de políticas, proposição de políticas de desenvolvimento e estudioso do tema que o que o Brasil poderia estar fazendo nesse momento para tentar iniciar um processo de modificação da sua estrutura produtiva, já que as condições macroeconômicas, meio que aos solavancos, foram dadas, né? Nós temos um quadro muito complicado atualmente, né, do ponto de vista macroeconômico. Desde 2014, quando iniciou a recessão, até o pré-pandemia, não tínhamos chegado, ainda estava em torno de 5% abaixo do PIB, do nível pré-início da recessão. Né? Saímos da recessão, crescemos 1% em 2018 e mais 1% em 2019. Né? E agora, enfim, a situação é catastrófica. Né? Bom, então, que aí tem duas questões. Né? Uma tem que lidar com o que a gente poderia chamar da depressão de curto prazo. Essa que nós vamos chamar de a recessão de 2014, a estagnação subsequente e a depressão desse ano, né? A perspectiva do Banco Mundial, que saiu ontem, é de 8% de queda no PIB e pode chegar até mais do que isso. Né? Bom, para lidar com a depressão e com a situação que nós estamos, não tem jeito, é gasto público e muito gasto público. Gasto em investimento, de um lado, e, claro, gasto em alívio da questão social, né? Que é, por exemplo, uma política decente de renda básica, mas decente, que dure e que seja suficientemente razoável para poder atingir quem efetivamente tem que atingir. Terceiro ponto é uma política de crédito, mas o crédito tem que chegar, não adianta a taxa de juros estar historicamente baixa, e ela está baixa porque nós estamos numa depressão, né, com um nível de capacidade ociosa muito alto, varia de setores para setores, mas na média é muito alto. Então, não tem muito jeito. Aí são políticas keynesianas de curto prazo clássicas, né, onde significa investimento público, porque o setor privado não vai conseguir, será capaz de fazer isso. E aí, claro, investimento público em infraestrutura, investimento público em ciência e tecnologia, investimento público basicamente em infraestrutura, tecnologia e recomposição do capital que foi depreciado, porque nós temos ainda um problema de depreciação grande do capital fixo, né? Estradas, etc. De um lado, de outro, uma política de
de transferência de renda, combinado com a política também de distribuição de renda. Claro, via impostos, você conversou com a Hélida Graziani, ela deve ter tocado nesse assunto, né? A importância de se fazer uma política tributária onde passe a tributar mais quem pode pagar mais, né? Completamente diferente do que é a estrutura tributária nossa, mas não é uma política tributária para poder cobrir o gasto feito com a situação atual. É uma política tributária de mudança na forma como se tributa ricos e pobres, tributando percentualmente mais os ricos do que os pobres, porque não é isso que acontece. Mas como uma estratégia de distribuição de renda, óbvio. Por quê? Porque, naturalmente, essa política de aumento de gasto, de um lado, ela tem um efeito sobre a dívida pública, isso no mundo inteiro vai ter, mas parte disso nem precisa ter, e você também já deve ter entrevistado outros colegas, o Fábio tem falado muito sobre isso, imagino que o José Luiz Oreiro também, sobre o papel que é possível ampliar, aumentar os gastos via aumento da oferta de moeda, né? Então, essa, a meu juízo, deveria ser uma política de curto prazo. Eu estou dizendo de curto prazo porque o momento não é de pensar. Esse é o problema. Não é pensar numa política de médio e longo prazo no meio de uma tragédia como a que nós estamos passando é muito mais difícil, né? Agora, o problema, Fausto, é que não parece que o governo tem essa visão, né? Ao contrário, né? Tem feito exatamente o oposto disso tudo, com argumentos absolutamente estapafúrdios de que o setor privado, você tem que dar garantias para o setor privado retomar os seus investimentos. E a gente sabe que ele não vai conseguir fazer isso na dimensão necessária, né? Então, eu acredito que sim, a taxa de juros, nós já estamos numa situação que ela já está baixa, ela pode cair mais ainda? Pode, né? Mas o limite seria zero e utilizar o Banco Central, né? Claro. E aí, feito a política de curto prazo para resolver o problema grave que nós estamos, que, veja, o problema só se agravou com a pandemia e muito, mas ele já era grave, né? Imagina, é a primeira vez na história em que, a partir do quinto ano, estou pensando em 2019, após o início da recessão, a recessão começa no terceiro trimestre, né, de 2014, né, na qual não tínhamos recuperado o mesmo nível inicial do PIB, fora o PIB per capita, que caiu mais ainda, claro. Então, é uma situação muito complicada, e agora vai piorar. Então, seria muito, mesmo para um governo se houvesse um governo que tivesse preocupações, de fato, em resolver o problema de médio e longo prazo da economia brasileira, já seria difícil. Com esse, é realmente muito mais complicado. Mas eu penso dessa maneira, tem que criar mecanismos, basicamente hoje, muito antes de uma política industrial ou uma política pública articulada para crescer, resolver o problema de curtíssimo prazo. Mas só para concluir, não se dá para pensar hoje numa política de médio e longo prazo que envolva crédito, e o crédito também acaba sendo um crédito público, né? Via BNDES, via bancos regionais, bancos de desenvolvimento regionais, em que o foco na mudança estrutural, claro, mas também o foco na questão ambiental, que é fundamental. E por quê? Entre outras coisas, porque os investimentos nos setores de uso de baixo carbono, de emissão de
gases de efeito estufa, como, por exemplo, a energia solar, ela tem não só uma eficiência muito grande, como também ela é muito demandante de mão de obra. Esse é um detalhe bastante central, por exemplo, no caso norte-americano, né? O Trump fez uma opção pelos setores, vamos chamar de energia suja, né? Que não emprega, né? O setor de energia limpa emprega muito mais. Então, assim, investimentos no setor de energia limpa, por exemplo, é uma política, eventualmente, uma política industrial que pode ter um efeito de longo prazo absolutamente bem sucedido, não só do ponto de vista do aumento do nível do emprego, quanto, naturalmente, dos efeitos, enfim, não só sobre efeitos de estudo, mas a capacidade, inclusive, de absorção de tecnologia, etc. Frederico, aí você tocou num ponto que eu considero fundamental, que é aquela capacidade que um governo que se coloca esse trabalho, né, de fazer uma economia periférica como a do Brasil, galgar degraus na escada tecnológica, de maneira a convergir seu nível de renda para o de países desenvolvidos, que é uma tarefa, então, de um governo que se colocasse isso, que é do planejamento. Porque sem planejamento, né, não se criam esses mercados, porque, no final das contas, me parece que quando você cita energia limpa, e eu contracitaria aqui a questão da reciclagem de resíduos sólidos, né, existe uma série de novas tecnologias ainda por criar, né? E todo mundo sabe, quem leu Mariana Mazzucato sabe, quem está atento a como as coisas acontecem no mundo sabe muito bem, né, são agências públicas, né, são ações coordenadas entre Estado, mercado, né, sindicatos, bancos, etc., que convergem esses atores na produção, mas sempre sob a coordenação do ente público, que é aquele que pode assumir os riscos, né, de tempo, os riscos financeiros, né, os riscos de dar errado, né, determinados projetos, mas que pode ir lá e produzir determinado novo mercado, né? Ele vai lá e cria, de fato, um segmento econômico dentro daquela sociedade, e a iniciativa privada, então, captura, né, aquele trabalho feito pelo ente público, né, e começa a tornar aquilo uma produtividade maior. Essa tem sido a história desde o pós-guerra, que fez as histórias dos casos de sucesso aí dos Estados Unidos, né, agora da China, Taiwan, Coreia do Sul, etc., etc. E, em geral, sempre com escolha de setores, definição de política, ou seja, tudo embaixo de um grande guarda-chuva, né, que nós poderíamos classificar como planejamento. E você dirige um centro de estudos de planejamento regional. E por isso eu queria te fazer essa pergunta, especificamente. Por que a ideia de planejamento econômico, Frederico, hoje é praticamente criminalizada, e que prejuízos isso nos traz ao Brasil? Porque, tudo bem, eu concordo com você que nós precisamos agora apagar um grande incêndio imediato, né? Mas, olhando para trás, eu tenho aí 43 anos, eu não me lembro, né, do Brasil atuando economicamente de outra maneira que não fosse apagando incêndios imediatos, cada hora é um, né? E a prática do planejamento de longo prazo meio que sumiu, né? E, no entanto, a nossa, né, linha de pensamento defende o planejamento como o núcleo central aí de um processo virtuoso, né? Você podia comentar a ausência de planejamento? Você tem toda a razão, Fausto. Você usou uma palavra forte, mas ela acaba a criminalização do planejamento. É curioso porque esse processo de decadência da ideia de planejamento, ela ganha muita força no início dos anos 90, principalmente, né? Nós passamos nos anos 70 a ideia de planejamento, ainda que com todos os problemas, porque estávamos sob o regime militar, mas estava colocada, né? Depois, nos anos 80, passamos uma crise grave e passamos a apagar incêndio. Vieram os anos 90 com a ideia de que o planejamento era uma questão do passado, que os mercados que tinham que se regular de alguma maneira, caberia o Estado apenas resolver os problemas das externalidades, né? E aí, você tem toda a razão, a questão do planejamento foi sendo relegada a segundo plano, e mesmo nos governos do Lula e da Dilma, em que
tentou-se, de alguma maneira, recuperar a ideia de planejamento, né? As diversas políticas públicas, como a própria política industrial, seria uma tentativa de planejamento, mas, na verdade, elas acabaram tentando resolver problemas que se apresentavam imediatamente, né? Ou seja, perdemos, de alguma maneira, essa capacidade de pensar o planejamento de longo prazo. Perdemos, eu digo, o Brasil, porque lá no CDPLAR continuamos sempre pensando isso. Né? Exatamente. Aliás, peço parênteses aqui para fazer uma propaganda do CDPLAR. Exatamente. O CDPLAR, ele inclusive, ele surge no final dos anos 60, né? O CDPLAR, não sei se você sabe, é o primeiro curso de mestrado em economia, em planejamento do Brasil. Ele vem antes da FGV, porque a FGV tinha o chamado curso preparatório de economistas, que não era um mestrado no seu sentido lato, né? Mas então, né? E aí vem CDPLAR, a FGV logo depois transforma em mestrado, e a USP, inclusive o CDPLAR foi o centro fundador da ANPEC, né? E teve um papel muito importante o CDPLAR, junto com o BDMG e com o governo de Minas, nas estratégias de planejamento nos anos 70, principalmente, nos anos 80, claro, né? Porque nós temos aí alguns nomes muito importantes nessa área, o Paulo Haddad, o Clério Campolina Diniz e o Roberto Montemor, que ainda, o Roberto Montemor ainda é nosso colega, porque o Campolina já aposentou, né? O Paulo Haddad aposentou há muitos anos, mas o Campolina aposentou também, mas está lá, e o Roberto Montemor. E veja, ainda nadando contra a corrente, ali produzimos estudos, tanto teóricos quanto empíricos, no qual a ideia do planejamento está sempre colocada. Quando a gente, por exemplo, está pensando na questão da mudança estrutural ou na questão da complexidade, nós estamos pensando como vamos fazer isso, né? Ou, por exemplo, pensando no papel importante dos bancos de desenvolvimento. Qual o papel do BNDES? O BNDES tem um papel. Esse é um detalhe, para mim, lapidar desse governo, foi quando o presidente do BNDES, na famigerada reunião do dia 22 de abril, diz para o presidente que o BNDES disse com certo orgulho que o BNDES não estava emprestando, ao contrário dos governos passados que emprestavam muito. Quer dizer, uma ideia absolutamente infeliz e que vai de encontro, né, a toda o motivo pelo qual existe um banco público, que é... E aí os bancos multilaterais, por exemplo, né, minha experiência no BID, e no próprio BDMG, que eu fui também membro do Conselho de Administração, permite ver por dentro a importância de não só ofertar o crédito, e o crédito mais barato e eventualmente direcionado, por exemplo, o BID tem grandes projetos, e o BDG também tinha, não sei como está agora, de investimentos na área de energia limpa, mas também fornecia, as multilaterais fazem isso com muito recorrentemente, fornece assistência técnica, né? Quer dizer, então, o caso de Minas Gerais é bastante interessante, tem um livro do Campolina sobre isso, do Clério Campolina Diniz, onde mostra da relação entre o BDMG, o CDPLAR e o governo do Estado em grandes projetos de planejamento para pensar, por exemplo, Minas Gerais como um Estado capaz de diversificar para não ficar dependente, por exemplo, da mineração. Eu falei do Campolina, tem um livro, o professor João Antônio de Paula, que também continua lá, tem um livro muito interessante sobre a experiência do BDMG e do CDPLAR no contexto das alternativas de planejamento para o Estado de Minas Gerais,
naquilo que foi os 50 anos do CDPLA e do BNMG. Quando fizemos isso foi em 2016. E fizemos foram feitos diversos seminários do CDPLA, e eu, nessa época, estava em Washington. Mas eu estou dizendo isso porque o que acontece? O que aconteceu, na verdade, por exemplo, nos anos 2000, ainda que o governo tenha preocupado com o BNDES, tinha uma estratégia, você pode não concordar, eventualmente, tem todo o direito, né? Mas tinha ali uma estratégia, né? Do tipo de financiamento, de tentar transformar algumas empresas brasileiras em empresas internacionais. Algumas deram certo, outras não, enfim. Não vou entrar nessa discussão. O ponto é que o BNDES, houve tentativas que não acabaram não dando tão certo, de planejar de alguma maneira. A própria política industrial foi uma tentativa, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma China demandando muito produto primário, com o preço das commodities subindo, e o que tanto o Brasil, e aí Minas Gerais é um arquetípico nesse caso, né, ocorreu. Nos especializamos mais e mais e mais em produtos primários. O caso de Minas Gerais é muito interessante, porque nos anos 70 houve uma experiência de planejamento muito bem sucedida, envolvendo o BDMG, o INDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial, que existe até hoje, mas que não tem muita função, o CDPLA, né, Secretaria de Planejamento do Estado, infelizmente, sobre o regime militar, né? Mas, enfim, tinha uma estratégia de planejamento, onde uma das questões era diversificar a indústria. A Fiat veio em 74 para o Brasil e para Minas Gerais nesse contexto, né? A Fiat Automóveis, porque você tinha aí a possibilidade também de desenvolver tecnologia, né? E o que acontece nos anos 2000 no estado de Minas Gerais? A pauta de exportações de Minas Gerais, como de resto do Brasil, mas ela se torna cada vez mais primarizada. Ou seja, num projeto de ausência de um planejamento de médio e longo prazo que desenvolvesse setores que fosse capaz de não só absorver, como gerar tecnologia e diversificar. Citei o caso dos investimentos em setores de energia limpa, porque seriam possibilidades infinitas aí ou incalculáveis, vamos dizer, melhor do que infinitas, de possibilidades, e acabamos que não fizemos isso, ou seja, mas continuamos insistindo nessa questão, né? Tanto o planejamento regional, que é o nosso ponto, né? E temos várias pesquisas nisso lá, quanto pensar numa ideia de planejamento mais geral. Sem a qual a gente não vai nunca sair dessa situação da especialização no primário, né? E que nos atrela, né, a níveis de crescimento perenemente ruins, né? Muito baixos, né? Muito dependentes, né? Exato. O Fausto, quer dizer, recuperando o argumento cepalino, né? Um país como o Brasil, que conseguiu, de alguma maneira, diversificar seu setor industrial nos anos 50, nos anos 70 fez uma política de substituição de importações bem sucedida, estava com o setor de bem de capital desenvolvendo com um nível de distanciamento do que a gente poderia dos países líderes pequenos, e que ficamos para trás, para usar a palavra falling apart, né? Nós não fizemos o alcance, né? Falling behind, né? Que fala no... Como é? É o falling behind. Exatamente, falling behind, é claro, né? Que é o oposto do catch-up, né? Isso, Então, essa
paulatina desimportância do planejamento, inclusive nos currículos de economia, né? Inclusive nos currículos dos cursos de economia, é parte desse processo, né? Num argumento liberal do tipo, não tem, esse não é um problema. Não, a gente vê isso muito, né? A discussão da economia brasileira, onde alguns economistas liberais dizem, não, o problema não é estrutura produtiva, o problema é vantagens comparativas. Vamos lá produzir aquilo que temos vantagens comparativas. Ótimo, temos Minas Gerais e o Brasil têm vantagem comparativa em minério. A China parou de comprar, pronto, acabou. Né? Nossa. Ô, Frederico, uma última pergunta aqui para terminar essa nossa primeira entrevista, que eu espero que seja a primeira, porque eu quero muito que você retorne aqui ao canal Revolução Industrial Brasileira. Eu queria te testar novamente com um argumento que, se eu não me engano, a economista Carlota Pérez defende bastante, né? Que já que nós temos, né, uma vantagem comparativa muito grande, né, em termos de área agricultável, né, jazidos minerais, etc., etc., o planejamento não poderia fazer com que o aproveitamento desses recursos naturais frutificasse, né, vamos tentar usar uma palavra, né, biológica, que frutificasse setores industriais associados? Você percebe isso como uma potencialidade para o caso brasileiro? Com toda. Percebo, e não só no setor industrial, um elemento fundamental, o Fausto, hoje, vamos chamar na indústria 4.0, né, a relação entre indústria e setor serviços, né? Não só, porque essa é uma relação extremamente importante que nós estamos perdendo, né? Acho que sim, tomando um certo cuidado, com o fato de que por exemplo, o nosso agronegócio, por exemplo, o setor de soja, ele tem uma eficiência muito grande, né? Você tem uma tecnologia embutida também bastante significativa, mas você vende soja. Você não vende computador, né? Quer dizer, não há dúvida de que o setor é importante, é fundamental, e quanto mais tecnologia embutida, melhor, necessário, mas a gente não pode perder o foco de que o produto que é colocado no mercado internacional é um produto primário, com uma capacidade de diferenciação muito menor, né? Eu costumo brincar que é o seguinte: não adianta a gente ter uma altíssima produtividade de banana. Banana é banana, né? Bom, por que eu estou dizendo isso no argumento aí da Carlota Pérez? Claro que tem que ter uma relação com o setor agrícola, é fundamental, como também no setor de serviço, ver como que esses setores hoje são cada vez mais interconectados, mas no sentido de diversificação e de aumento da complexidade. O próprio João Prats, que você conhece, nosso colega lá da nova geração, tem um trabalho mostrando o caso australiano, que é um grande produtor de minério de ferro, concorrente do Brasil, né? E que não é verdade que ele depende do minério só para a sua economia se desenvolver, porque ele é um país com um nível de complexidade, ele mostra lá, nesse trabalho, bastante grande, bastante significativo. Portanto, nós temos o setor agrícola, temos o setor mineral, e eles lá também, porque eles também têm o setor de carne, etc. Né? O setor da pecuária também é muito importante lá. Você tem uma relação absolutamente necessária e fundamental, mas sempre lembrando que o nível de complexidade, portanto, da capacidade que se tem não precisa vender necessariamente o tempo todo produtos de altíssimo nível tecnológico, mas você precisa saber fazer, ou ter a capacidade e a sua estrutura se conectar de uma maneira bem articulada com esse setor, para que a soja ou o minério de ferro que a gente vende no mercado internacional
em situações como a atual, no qual há uma diminuição da demanda internacional, nós tenhamos a capacidade de modificar e diversificar. Eu acho que sim, não há dúvida nenhuma. Isso é absolutamente necessário, né? E, só para concluir, obviamente, sem planejamento não é possível pensar numa estrutura dessa maneira. Ou seja, basicamente, o mercado não é capaz de fazer isso. Nunca foi. Nunca foi, né? Muito bem. Frederico Jaime Júnior, diretor do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, um centro pioneiro no estudo e na análise da economia nacional a partir das regionalidades, do desenvolvimento local, né, e um grande nascedor de cabeças, né, do pensamento econômico brasileiro. Muito obrigado pela tua primeira entrevista aqui na Revolução Industrial Brasileira. Eu queria te deixar aberto para umas últimas palavras aí, se você tiver vontade de falar, né, e já encaminhando aí para o final. Obrigado, Frederico. Eu que agradeço, Fausto. Muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Você tocou em assuntos absolutamente relevantes, né? De pensar a ideia não só de sairmos dessa crise que estamos, com medidas óbvias e necessárias de curto prazo, mas pensar numa estratégia de médio e longo prazo. Do contrário, estaremos fadados à eterna vulnerabilidade perante o setor externo. Muito obrigado, eu te agradeço. Sempre às ordens. Esse foi, então, o Frederico Jaime Júnior. Gente, muito obrigado por nos assistir aqui até agora. Se inscreve aí no canal, ativa o sino, dá uma força para a gente, compartilhe os vídeos aqui da Revolução Industrial Brasileira, porque, então, assim como você, seus amigos também merecem aprender com as discussões que a gente trava por aqui. Gente, até uma próxima.